Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de literatura de hoje, vou encerrar o estudo do Barroco e Arcadismo com a resolução dos exercícios, para que na próxima semana a gente possa vir trabalhar o Romantismo Prosa 2, tá? Então, eu vou pedir que vocês acompanhem comigo o material. Tá aqui, página do livro 1, tá, gente? Lá do capítulo do Barroco, lá na página 80, 129. 80, 129. Vamos responder só praticando rapidamente. Praticando traz um soneto de Gregório de Matos, que diz assim: já desprezei e sou hoje desprezado, despojo sou de quem triunfa e sido, e agora nos desdéns de aborrecido descontas ufanias de adorado. O amor me incita a um perpétuo agrado, o decoro me obriga a um justo ouvido. E não sei no que empreendo, no que lido, se triunfa o respeito, se o cuidado. Porém, vença o mais forte sentimento, perca o brio maior autoridade, que é menos o ludíbrio que o tormento. Quem quer, só que querer faça vaidade, que quem logra em amor e entendimento, não tem outro capricho que a vontade. Aí, o enunciado diz assim: em termos formais e temáticos, as principais características barrocas do soneto são, respectivamente, a sintaxe rebuscada, o rigor em relação às formas, aos aspectos formais. Eu tenho sintaxe rebuscada, rigor métrico, vocabulário erudito ou rimas alternadas. Em relação à temática, o que fala aqui é o culto aos contrastes, a crítica ao sentimentalismo, a reflexão sobre o amor, o embate entre emoção e razão. Algumas dessas opções, elas trazem sempre uma informação certa. Por exemplo, a letra D, ela nem está toda certa nem toda errada, mas quando fala embaixo entre emoção e razão, está correto. Na letra B, na letra C, quando diz vocabulário erudito, está correto, mas aí fala reflexão sobre amor, não está. Então, a única opção em que eu tenho, respectivamente, a resposta correta é a letra A. Entre as características do barroco, né, entre as características estéticas, religiosas e ideológicas enumeradas pelo barroco, a gente pode apontar aí a sintaxe rebuscada e o culto aos contrastes. Aonde é que eu vejo esse culto aos contrastes, gente? Lá quando fala assim, ó, só um minutinho. Triunfo e desdém, desprezar e ser desprezado, vencer e perder, eu tenho um culto ao contraste. Então, lá na letra D, lá na letra A, encontro a resposta correta. A segunda questão é da UESP, que diz assim: o barroco foi no Brasil e em Portugal o estilo por excelência ao longo dos séculos 17 e 18. Filho da Contra-Reforma e do Concílio de Trento, o barroco encerra traços estilísticos e ideológicos bastante definidos. Dentre as características estéticas, religiosas e ideológicas enumeradas abaixo, qual caracteriza o barroco? Se você olhar a letra A, diz assim, tentativa de conciliar a visão teocêntrica medieval com o antropocentrismo renascentista, a gente sabe que não, porque na verdade não havia essa tentativa de conciliar, mas havia um embate. Tentativa de unir matéria, espírito, luz e sombra, apelos, não, isso se afastava totalmente, né? Havia um jogo de oposição entre matéria, espírito, luz e sombra, apelo de corpo e alma. Ele não havia essa tentativa de unir isso, havia um conflito. Busca de equilíbrio da racionalidade e da concisão. Gente, equilíbrio e racionalidade não combinam com o barroco. Se eu estivesse diante do arcadismo, eu marcaria com certeza, né? A letra D diz assim: empenho por um humanismo tolerante com as diferenças religiosas. O barroco já é resultado direto da Contra-Reforma, onde a Igreja Católica buscava se reinventar e, diferentemente de suas tentativas de frear o humanismo do passado, incorporou uma pequena parte do seu discurso. Então, eu encontro a resposta correta lá na letra D. Terceira questão. Essa é muito fácil. O culto do contraste. Pessimismo, acumulação de elementos, niilismo temático, tendência para a descrição de preferência pelos aspectos cruéis, dolorosos, sangrentos e repugnantes são características do incontestavelmente barroco, né, gente? Eu tenho aqui basicamente metade das características barrocas representadas no enunciado. Então, sem nenhum tipo de insegurança, eu marco a letra A. O barroco é um movimento artístico com algumas características a seguir, como alto contraste em obras artísticas, conflito entre corpo e alma, antropocentrismo, excesso de elementos que causam esse tumulto
Então, esse antropocentrismo vindo após o Renascimento causou um certo niilismo. Ora, as pessoas que pensavam que Deus era o centro de tudo ficavam desacreditadas, sem suas muletas metafísicas, como diria Nietzsche. Então, por causa disso, permeou o niilismo na época e no período barroco. E assim a gente marca com bastante segurança a letrinha A. Quarta questão. Sobre as artes plásticas do barroco, da Europa Ocidental, assinale a alternativa correta. A arquitetura religiosa desse período do século XVII apresenta uma maior especulação formal e plástica que a praticada no século anterior. Gente, em relação a essa questão, apesar de a gente não ter a opção, está correto tanto a letra A quanto a letra D. A letra A, que fala sobre a arquitetura religiosa desse período, apresenta uma maior especulação formal e plástica que a praticada no século anterior. Você vai ler a letra B, você vai perceber que não, está correto. A letra C fala da fachada oriental do Louvre, obra maior do arquiteto de Bernini, um bom exemplo de arquitetura barroca da França, que era mais austera que praticada na Itália. Bom, o que está correto, uma das criações mais notáveis dos pintores barrocos foi o uso ousado da técnica denominada claro e escuro. Então, apesar de a gente não ter a opção, vocês podem marcar com segurança a letra A e a letra D. A quinta questão fala sobre Padre Antônio Vieira. Observe, a respeito do Padre Antônio Vieira, pode-se afirmar que, embora vivesse no Brasil por sua formação lusitana, não se ocupou com problemas locais. Uma falsa afirmação, né? Pelo contrário. Procurava adequar os textos bíblicos às realidades que tratava? Sim. Tanto que ele fazia os teatros, eles usavam os personagens alegóricos, os personagens dos índios, personalidades ali das tribos indígenas, para deixar mais próximo da realidade possível. A letra C dá uma outra falsa, tá? Dada a sua espiritualidade, demonstra desinteresse por assuntos mundanos. Basicamente, o que diz a letra A? Em função de seu zelo para com Deus, utilizava-o para justificar todos os acontecimentos políticos e sociais. Também não, né, gente? Mostrou-se tímido diante dos interesses dos poderosos. Letra B. E a sexta questão, considerando a poesia de Gregório de Matos e o momento literário em que essa obra se insere, avalia as seguintes afirmativas. Então, para não ficar cansativo, eu vou ler apenas as corretas, que são a 1, a 3 e a 4. A 1 diz assim, e a gente marcaria então letra C, né? 1, 3 e 4. Apresentando a luta, o homem no embate entre a carne, o espírito, a terra e o céu, o presente e a eternidade, os poemas religiosos do autor correspondem à sensibilidade da época e encontram paralelo na obra do seu contemporâneo, Padre Antônio Vieira. 3. Como bom exemplo da poesia barroca, a poesia do autor incrementa e exagera alguns recursos poéticos, deixando sua linguagem mais rebuscada, enredada pelo uso de figuras de linguagem raras e resultados tortuosos. E 4. A presença do elemento mulato nessa poesia resgata para a literatura uma dimensão social problemática da sociedade baiana da época. Num país de escravos, o mestiço é um ser em conflito, vítima e algoz de uma sociedade violentamente desigual. Tá, gente? Então, letra C. Passando, então, lá para o exercício do arcadismo, praticando do arcadismo, só para a gente encerrar aqui rapidamente, para não deixar vocês monótonos com essa correção. Vamos ao praticandozinho, que é só 4 questões. E começa com um soneto de Cláudio Manuel da Costa. E a pergunta é: o soneto de Cláudio Manuel da Costa traz vários elementos característicos da estética árcade, como a recuperação dos valores clássicos, percebida na menção aos deuses gregos. Por meio dessa estratégia, o autor indica, gente, quando ele faz essa retomada aos valores clássicos, o que acontece? O que o autor indica? A razão do eu lírico para suas escolhas poéticas. Né? O eu lírico aqui, em todo momento, ele é usado em primeira pessoa. Para cantar de amor, tenho os cuidados, tomo entre vós, ó montes, um instrumento. Ouvi, pois, o meu fúnebre lamento, se é que de compaixões sois animados. Então, o que está acontecendo aqui? Ele está indicando a razão do eu lírico para suas escolhas poéticas, que é o que ele faz durante todo o texto. Ele diz aqui, ó: já vós vistes que os ecos magoados do traço Orfeu parava ao mesmo vento da lira de Anfião ao doce assento, se virem os rochedos abalados. Bem sei que de outros gênios os destino, para cingir de Apolo a verde rama, lhes influi a lira estro divino. E assim por diante. Aqui tem até um vocabulário que faz com que a gente entenda melhor
porque essas palavras estão com letra maiúsculas e destacadas no texto. Segunda questão. Sobre a produção do arcadismo no Brasil, analise as afirmativas a seguir e coloque verdadeiro ou falso. Então, a gente tem as duas primeiras verdadeiras, quando diz aqui, Tomás Antônio Gonzaga é considerado ao lado de Cláudio Manuel da Costa um ícone da literatura árcade. Contudo, os dois iniciaram suas produções poéticas de modo diverso. O primeiro como poeta árcade e o segundo ainda dentro dos preceitos barrocos. Certíssimo, tá? Segundo, Tomás Antônio Gonzaga tem a obra poética pertencente às duas fases, a primeira árcade e a segunda com traços românticos. Além disso, foi poeta satírico em As Cartas Chilenas e lírico em Marília de Dirceu. Já as duas próximas estão erradas, falsas. Como poeta árcade, o autor de Cartas Chilenas utiliza o pseudônimo de Dirceu, que nutre o amor pela musa Marília, envolvido com o movimento dos Inconfidentes é degradado para a África, apenas regressando ao Brasil no final da vida. Totalmente falso. Primeiro que Dirceu não é o pseudônimo de Cartas Chilenas. Né, nesse livro, ele usa no livro Marília de Dirceu, em que ele usa esse pseudônimo, não nesse livro, e ele também não volta ao final da vida, pelo contrário. O autor dos Lírias de Dirceu revela sentimentalismo e emotividade em seus poemas, apontando assim para o pré-romantismo que antecede o romantismo. Não, em Lírias de Dirceu nem existe. O autor de Lírias de Dirceu é Marília de Dirceu. Tendo Tomás Antônio Gonzaga sido preso como inconfidente, continuou a escrever poemas mais emotivos e pessimistas, passando a falar de si mesmo e lastimando sua condição de prisioneiro. A poesia que produz nesse período é a que mais contém características do romantismo, que é a fase que ele está mais melancólico, a fase que ele está mais triste. O Tomás Antônio Gonzaga é um autor que se caracteriza por ter obras poéticas que pertencem às duas fases, tanto árcades com traços românticos, sendo o poema satírico Cartas Chilenas e lírico Marília de Dirceu. Na obra As Cartas Chilenas, Gonzaga faz uso de um pseudônimo que possui amor pela musa, pela sua musa, em que engloba o movimento dos Inconfidentes Mineiros. Bom, então, gente, qual a opção? Eu falei que as duas primeiras estão verdadeiras e as duas do meio falsa e a última verdadeira. Daria a letra D, tá bom? Então, segunda questão, letra D. Terceira, a gente tem aqui um texto para as questões 3 e 4, que é um soneto de Cláudio Manuel da Costa, que diz assim: Desde os penhascos fez a natureza o berço em que nasci, ó quem cuidara que entre pedras tão duras se criara uma alma terna e um peito sem dureza. Amor que vence os tigres por empresa, tomou logo render-me e ele declara, centra o meu coração guerra tão rara que não se foi bastante a fortaleza. Daí você passa para enunciado. Enunciado pede o seguinte. Aqui embaixo temos um texto não verbal, né, que é uma imagem de Michelangelo. E a questão pede o seguinte: verifica-se que os versos e a pintura, em razão das características que eles são peculiares, pertencem respectivamente aos períodos. Gente, o poema é incontestavelmente árcade, principalmente se você pegar aqui o autor, que é Cláudio Manuel da Costa. E a segunda pintura traz traços característicos do barroco, como a oposição entre claro e escuro, uma temática religiosa. Então, sem dúvida nenhuma, a gente marca, respectivamente, árcade e barroco, que é a letra A. E a quarta e última questão traz uma questãozinha da UERJ de 2016, que diz assim no enunciado: tendo por base a comparação entre o poema e a pintura apresentados, verifica-se que o poema alude a questões de ordem social e política, ao passo que a pintura faz referências a aspectos de teor material. Não, né? O poema ele não faz essa alusão a questões sociais nem políticas. A segunda opção, que é a letra B, diz assim: a pintura representa uma cena de teor espiritual, ou eu poderia dizer espiritual religioso, ao passo que o poema retrata elementos concretos de uma paisagem pedregosa, que é a natureza, que é a menção à natureza. O que se opõe ao que diz a letra A, que fala que o poema fala de ordem social e política, né? Então, a letra B correta, né? Pintura representando uma cena de teor espiritual e o tema retratando elementos de uma paisagem pedregosa. Se você observar a letra C e D, você vai perceber que a C diz assim: a pintura
cristaliza um momento de louvor à força humana, que não é o que acontece, ao passo que o poema discute questões antinentes à covardia do homem. Ele nem menciona essa situação. O poema sugere uma correspondência entre dureza de paisagem e dureza da alma, ao passo que a pintura metaforiza questões mitológicas. Na verdade, a gente tem questões religiosas, espirituais e não mitológicas. Tá bom, pessoal? Então, assim, a gente encerra arcadismo e barroco com a resolução desses exercícios. E na próxima aula a gente vai gravar o modernismo, aliás, o romantismo, prosa 2, né? Já trabalhamos romantismo, poesia, romantismo, prosa 1. E aí finalizamos com romantismo, prosa 2. Um abraço e até a próxima. Quem tá aqui? Eu